Olá, meu nome é Poliana, sou natural de Osasco, filha de Neuza e de Natalício. A minha mãe, Neuza, ela é nascida em Santa Adélia, uma cidade do interior de São Paulo, e quando ela se formou no curso de magistério, que lá na época, era o curso que o mais acessível para o tipo de meninas da idade dela e da condição social dela, e ela foi para São Paulo em busca de uma colocação profissional, né? Na época ela foi morar em Osasco, quando Osasco ainda era bairro da cidade de São Paulo. E foi lá que ela conheceu meu pai, o Natalício, que é o irmão mais velho de 5, e que também estava estudando, fazia administração, depois ele também cursou economia. E assim que eles começaram a namorar, ele já enfrentou um baque muito grande, porque ele perdeu o pai e se viu aí responsável pela sua família de origem, né? E dessa união da minha mãe e do meu pai, nasceu a minha irmã mais velha, Priscila, o meu irmão do meio, Natalício Júnior, e eu, a caçulinha, depois de 5 anos que meu irmão do meio nasceu. E durante toda a nossa infância, meus pais sempre ressaltaram a importância do estudo, né? A importância da gente se aprimorar, de nós sermos educados, responsáveis, de termos um bom caráter, de ser pessoas do bem, vamos dizer assim. E eles nunca permitiam, por exemplo, que a gente fosse brincar na rua antes de fazer as tarefas da casa e as tarefas da escola. Então tínhamos que primeiro fazer todos os deveres, né? Tanto em casa, tanto da escola, antes de qualquer tipo de diversão. E mesmo quando a gente reclamava que estava cansado, que não queria, que não estava entendendo mais nada, minha mãe ficava lá em cima e não deixava a gente descansar antes de terminar o dever de casa. E isso sempre foi assim durante toda a minha infância. E eu acabei então pegando isso, né? Levando isso para minha vida. E por conta disso eu acabei sendo uma pessoa muito esforçada, muito estudiosa, né? Muito assim responsável, né? Preocupada em fazer frente a esse conselho, né? Que os meus pais nos davam. Aliás, eu lembro de uma frase muito interessante aqui da minha mãe, que ela falava o seguinte, que se estivéssemos numa entrevista concorrendo a uma vaga de emprego, ou qualquer outro tipo de vaga, e se nós empatássemos, nós como os negros, empatássemos com qualquer outro tipo de pessoa, qualquer outra pessoa, nós nunca conseguiríamos a vaga. A vaga ficaria para essa outra pessoa que não fosse negra. Eu sempre achei isso, assim, confesso que no começo, quando minha mãe falava isso, eu sempre achava muito forte, muito estranho, né? Mas eu nem discutia, eu ouvia, entendia, sabia que era uma preocupação dela e levava isso a sério. Então, por conta disso, eu realmente estudava bastante e era considerada a CDF da sala, né? Falando nisso, eu sempre sentava nas primeiras fileiras, sempre questionei os professores, nunca deixei, por exemplo, passar dúvidas, né, que surgiam na minha cabeça. Eu tive a oportunidade, por ser uma filha mais nova, eu tive a oportunidade de estudar num colégio particular, e ao contrário dos meus irmãos, que fizeram o primeiro ano fundamental 1, parte em colégio estadual e parte na escola particular. E isso sempre com um grande esforço dos meus pais, né? Meus pais sempre trabalhando em vários locais, minha mãe dando aula em mais de 3 escolas, escola estadual, escola municipal, escola particular, para poder fazer frente a esses custos, né? E meu pai, ele era bancário, ele trabalhou por muito tempo no banco, mas depois ele prestou um concurso na área federal e conseguiu aí uma vaga
e teve aí a sua estabilidade garantida. E eu sempre fui muito questionadora, sempre fui muito estudiosa, não deixava passar as minhas dúvidas, sempre fui muito comunicativa, nunca tolerei injustiças, então eu sempre respondia aos questionamentos e às coisas que eu achava que eram injustas comigo, com um amigo, até mesmo com os meus pais. Eu sempre fazia essa resposta e sempre fui muito risonha e muito falante. E desde sempre, eu sempre ouvia comentários de matiz racistas, que na época, por exemplo, eu não havia assim, mas depois, com o passar do tempo, com o passar dos anos, eu comecei a ver que tinha realmente uma matiz, um ponto assim de racismo. Exemplos assim do dia a dia, né, que a gente fala que é o racismo cotidiano, né? Eu lembro de uma situação, por exemplo, de uma mãe de uma amiga minha de infância que virava para mim, não sei do que a gente estava falando, mas o que chocou muito é que ela virou para mim no final e falou assim: Poliana, fica tranquila, você é negra, a sua pele é negra, mas a sua alma é branca. Como se a branquitude, né, fosse assim, que a cor da alma importava para o meu caráter, né? Então isso era um conselho que eu ouvi, por exemplo, de mãe de amigas, né? Uma outra vez, quando eu devia ter o quê? Uns 14 anos, 15 anos, 13, mais ou menos nessa época, eu tinha voltado do salão de cabeleireiro, na época eu alisava o cabelo, e esse meu amigo de rua virou e falou assim: nossa, Poli, que cabelo bacana, que legal! Ah, você gostou? Gostou? É, eu gostei, mas e aí? Mas vai ficar assim pra sempre o seu cabelo? Ou ele vai voltar ao que era antes, que ia ficar duro? Vai ficar duro ou vai ficar assim pra sempre, né? E eu falei assim: não, ele vai ficar assim. Aí quando eu crescer eu tenho que retocar, né? Quando ele crescer eu tenho que retocar. E eu achava isso normal, porque qual que é o problema, né? Assim, o meu cabelo era duro mesmo, o meu cabelo, né? Mas eu alisava, naquela época eu alisava, né? E muito ao contrário, né? Agora vendo, revivendo e me aceitando também, né? E aceitando a forma do meu cabelo, eu percebo que o meu cabelo não é duro, não. Ele é super macio, gostoso, cheiroso. E uma outra situação até de professor da escola, né? De virar para minha mãe ou de virar mesmo para mim em reuniões de escola, falar assim: olha, dona Neuza, você deve comprar um sabonete específico para esse tipo de gente, sabe? Para vocês que são diferentes, porque o cheiro de vocês são muito fortes, né? Então procura ver se vocês acham um tipo de sabonete que são adequados para vocês, né? Então, coisas desse tipo que a gente ouvia naquela época dos meus 13, 14, 15 anos, né? Essa situação da alma branca e tal, isso eu me lembro, mas eu devia ter uns 8, 9 anos, eu era um pouco mais nova. Isso ficou muito forte, porque conversando com outros negros, eles também já ouviram esse tipo de coisa, né? No sentido de que, apesar de você ser negra, você é uma boa pessoa, né? Então, e apesar de você ser negra, você tem a alma branca, como se a cor branca significasse uma pureza, um gesto, algo maior, né? E é muito complicado, foi muito complicado isso, vendo agora, né? Vendo assim de longe, você ouvir coisas dessas hoje em dia, você pode comprar uma batalha judicial, né? Mas na época, na minha adolescência, esse racismo cotidiano era muito mais forte, muito mais presente e passava-se desapercebido. Aliás, eu mesma concordava até com as pessoas ao ouvir esse tipo de comentário, sem saber que eu estava sendo vítima desse racismo cotidiano, né? E o tempo foi passando, eu fiz várias amizades lá em Osasco, depois fui estudar para o vestibular, fiz cursinho durante muito tempo
E apesar de não ter conseguido entrar numa faculdade pública, eu consegui ser aprovada na UniFMU, que é uma faculdade particular, que à época estava bem conceituada no mercado em relação à instituição de direito. E também, da mesma forma, foi uma faculdade em que eu conheci pouquíssimos negros. Posso dizer que na minha vida acadêmica toda, desde o primário até o meu vestibular e faculdade, até nos cursinhos preparatórios para a magistratura, eu era uma das poucas pessoas negras, né? Na faculdade, na minha sala de aula, era só eu. No cursinho preparatório para a magistratura, éramos em 2 ou 3 no máximo, né? E sempre com aquele olhar enviesado, né? Daquele sentido, o que vocês estão fazendo aqui? Mas, como eu disse, como eu fui sempre muito comunicativa, sempre muito assim, falante e questionadora, não deixava nenhum tipo de dúvida passar, as pessoas acabavam vendo o meu potencial, vendo que eu tinha essa abertura, eu tinha postava a voz de uma forma bem firme, bem enfática, né? Então acabava ganhando um certo destaque nas salas de aulas. Na faculdade sempre recebi muitos elogios de professores, sempre tive ótimas notas, mas nunca consegui a vaga de estágio, nunca. Eu só consegui uma vaga de estágio quando eu prestei um concurso e fui aprovada, né, nesse concurso. Só que por esse meu jeito de querer saber, de ser muito questionadora, eu acabei sendo convidada a me retirar do estágio em pouquíssimos meses. Eu fiquei, acho que 7, 8 meses só fazendo estágio nesse banco, no Banco Estadual de São Paulo, que hoje já não existe mais. E aí fui procurava estágio e nada de ser contratada. Até que quando eu fui fazer entrevista num escritório muito bacana lá de São Paulo, e a advogada que fez essa entrevista comigo, ela já tinha um viés mais feminista, ela tinha um olhar um pouquinho mais sensível em relação a essa questão das minorias, e ela se encantou com o meu jeito. Inclusive eu fui um desafio para ela, né? Porque o meu primeiro estágio eu sofri muito, porque eu não gostei, principalmente que eu via a área do direito do trabalho como uma área assim que não me brilhava os olhos, vamos dizer assim, né? Porque eu não fui ensinada, ninguém me ensinava nada, só mandava eu ir lá ao fórum, tirar xerox, até colocar a carta no correio me mandava fazer. E isso eu falei assim, gente, como que o direito do trabalho pode ser só isso, né? E ela me viu como um desafio para me mostrar o verdadeiro direito do trabalho. E foi o que ela conseguiu. Ela fez com que meus olhos brilhassem para o direito do trabalho, viu realmente a importância que tem esse ramo do direito na vida das pessoas, né? Como ela impacta na vida de muita gente, não só do empregado, mas também do patrão, vamos dizer assim. E muito importante, muito essencial, vital aí para as relações que a gente tem no nosso dia a dia. E a partir daí eu vi a beleza do direito do trabalho e fui deslanchando. Tive vários momentos de aprendizado, muitos momentos de aprendizado nesse escritório. Depois eu passei por outro concurso público, fiz um outro escritório, fui estagiada em um outro escritório, mas realmente a minha predileção realmente foi no direito do trabalho e foi fantástica essa experiência que eu tive com a doutora Cibele. E finalmente, quando eu me formei, eu fiquei desempregada por um bom tempo e infelizmente no último escritório que eu fiz estágio, eles não me efetivaram, né, no cargo de advogada, apesar deles terem me prometido essa efetivação, mas eles me acabaram dispensando todos os estagiários que estavam no 5º ano, que estavam para finalizar aí o curso de Direito, né?
E aí fui em busca de colocação profissional, fiquei desempregada um bom tempo, não consegui vagas, e até que eu resolvi abrir um escritório de advocacia e trabalhei por 6 anos nesse escritório, fiquei com um escritório. Inicialmente eu tive 2 sócias, depois as sócias a gente se separou e eu continuei sozinha por um tempo. E nesse tempo, nesses 6 anos, na verdade 6 a 8 anos que eu fiquei aí trabalhando como advogada, eu fiz 2 cursos de especialização, comecei a dar aula em faculdades, em cursinhos preparatórios da OAB, justamente pelo fato de falar bastante, de ter muita ter esse viés comunicativo, né? Então eu consegui me especializar aí e ainda por cima dar aulas e ter bastante contato com o público, né? E finalmente em 2006 eu decidi começar a estudar para os concursos públicos, né? E em 2008, após a realização de 24 concursos, eu consegui a minha aprovação para o concurso da magistratura num dos melhores tribunais do Brasil, né? Tribunais do Trabalho do Brasil. E sempre assim, com aquele pensamento que a minha mãe sempre disse, que meu pai sempre reforçou também, de que a gente tem que realmente se esforçar, tentar driblar o cansaço, driblar comentários e piadinhas, até conselhos, né? Com esse viés racista, esse racismo cotidiano, e seguir em frente, em busca do seu objetivo, em busca daquilo que você procura, nunca esquecendo, claro, as suas raízes, o seu caráter, os seus valores, os seus princípios. Então é muito legal que eu tive esse apoio dos meus pais, tive apoio dos meus irmãos para conquistar esse meu objetivo. E é isso. E eu fico muito feliz de poder dar esse breve relato aí, muito curto, tem muita história aí no meio, e dessa minha vida, né? Esse breve relato do meu nascimento, da minha vida acadêmica, lá no início, lá no começo, passando por vestibular, passando pela faculdade, pela minha realização profissional como advogada e depois para conquistar aí o meu objetivo de ser uma juíza do trabalho. E eu fico muito feliz também de poder servir aí como um parâmetro, de ser um espelho para vocês, para todas vocês, para todos vocês que estão me vendo, e que apesar de todos os percalços que a gente tem na vida, que a gente sofre na vida, com o cansaço, com o sofrimento que a gente tem, conseguir ser visto como um ser humano, ser visto como uma pessoa importante, uma pessoa respeitada, né? E ser vista como um ser humano, independentemente da cor da sua pele, ser vista na sua completude, na sua essência, e ter a possibilidade e a oportunidade de você mostrar o seu potencial. Então lute pelos seus direitos e lute aí pelos seus objetivos. E não se deixe, e não fique cansado. Lute que dá certo. É mais difícil, mas dá certo. Só não consegue quem desiste, não é mesmo? É isso aí. Obrigada.